Atenção, alunos do Colégio Gabarito, para o top de 5 afixos em inglês. Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui do sistema EAD do Colégio Gabarito. Eu sou o professor Henrique Botelho, professor de inglês da unidade de Uberaba. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem bacana. É um assunto que muitos alunos me relatam que tem dificuldades nos vestibulares e no Enem, por exemplo, que é a questão de vocabulário. Existem possibilidades de se expandir o nosso vocabulário sem exigir muito de nós. É o assunto que nós vamos tratar na aula de hoje. Está preparado? Então vamos começar. Imagine então que você vai começar uma prova de vestibular ou prova do Enem e você se depara com um monte de palavras assim. Você olha as palavras no texto e você tem a sensação de conhecê-las de algum lugar, mas elas estão poluídas, cheias de fragmentos de outras letras e tudo mais, e tudo vira uma grande bagunça na sua cabeça. E como é que você fica depois disso? Assim. Mas agora há uma possibilidade de você trocar essa situação. E aí, de repente, como num passe de mágica, as coisas começam a melhorar quando você consegue entender o que são prefixos e o que são sufixos. Olha como a coisa fica bem mais fácil. Você começa a perceber que as coisas começam a ficar mais simples. Parece que as letras vão desaparecendo, as dificuldades vão desaparecendo junto com elas, e tudo vai ficando mais claro com o passar do tempo. Nessa hora, você respira fundo, lembra da sua aula de inglês sobre prefixos e sufixos, que tudo vai fazer mais sentido para você. Entendeu aí, pessoal? Então olha só, isso tudo é questão de prefixo e sufixo. Vamos entender primeiro o que significam essas duas palavras. Prefixo e sufixo são morfemas, que se juntam às palavras a fim de formar novas palavras. Vamos à definição então. Nós temos o radical, que é a palavra raiz, e temos os prefixos, que são os pequenos fragmentos que nós vamos colocar antes das palavras. E se colocarmos os fragmentos depois, chamamos de sufixo. Ainda antes de darmos início nessa parte de prefixos e sufixos, vamos dar uma olhadinha no verbo do. Olha as possibilidades que nós temos com ele. O do sozinho nós já conhecemos, significa fazer, realizar. Mas se nós acrescentarmos esses prefixos nele, olha como modifica o sentido. Undo significa desfazer, porque o prefixo un, como nós vamos ver mais à frente, significa não, ao contrário da ação principal. Redo, re significa novamente, repetir, redo, refazer. Overdo significa exagerar, porque over significa além. Em seguida, vamos dar uma olhada em mais essa palavra, que pode ser preenchida aí de prefixos e sufixos, que num primeiro momento você vai achar que tá doido, com tanta letra, com tanta palavra, com tanta partícula dentro dela. Mas olha só como é que facilita depois que você consegue entender o significado dessas palavras. Vamos acrescentar então a palavra faith. A palavra faith você já conhece, ela significa fé, confiança ou crença. Eu vou acrescentar nela um sufixo full, para indicar que é com fé, ou seja, fiel, confiante. Agora eu vou acrescentar o prefixo an, só para dizer o contrário, porque o prefixo an tem essa função, de dizer o contrário da palavra da frente. Aí nós temos o sentido infiel, desleal e em alguns casos desonesto. Mas não para por aí não, eu vou acrescentar mais um termo aí, unfaithfulness. Esse ness traz o sentido aí de condição. Então é a condição de não se ter fidelidade, ou seja, infidelidade. Vamos dar início então falando primeiramente dos prefixos, as que vêm antes do termo raiz. E começamos então com o over, que significa além da conta, demais. Veja bem, sleep, react, cook, load e use. Respectivamente, dormir, reagir, cozinhar, carregar e usar. Ao acrescentarmos o prefixo over, nós temos o sentido de dormir demais, exagerar, cozinhar demais, sobrecarregar ou usar excessivamente. Veja agora o sentido do prefixo this. Ele traz o sentido de negação, falta, oposição. Por exemplo, approve, connect, function, use e advantage. Acrescentando this, tornam-se
disapprove, disconnect, dysfunction, disuse, disadvantage. Além do dis, temos o mis, que também expressa mal, errado. Veja aí. Temos como exemplos, então, os verbos understand, conception, behave, calculate e lead. Understand, entender, conception, concepção, behave, comportar, calculate, calcular e lead, guiar. Ao acrescentarmos mis, tornam-se misunderstand, misconception, misbehave, miscalculate e mislead. Os prefixos a seguir são muito parecidos com os que a gente usa em português. São eles então: il, ir, in, im, an. Tem o sentido de negação, de o oposto de. Então aquilo que é legal, regular, complete, possible e common se tornam illegal, irregular, incomplete, impossible, uncommon. E aí nós temos mais um que se assemelha muito com o português. Em português a gente pronuncia re, em inglês re. Ele traz a ideia de repetição, de fazer algo novamente. Por exemplo, write, confirm, new, appear, charge. Ao acrescentarmos o prefixo re, tornam-se rewrite, reconfirm, renew, reappear, recharge. Eu tenho certeza que vocês conhecem também o prefixo under, a palavra under. Ela como preposição significa embaixo, mas aqui como prefixo vai significar menos que o necessário ou então abaixo do normal. Temos então as palavras paid, estimate, cook, age e fed. Paid significa pago, estimate significa estimar, cook, cozinhar, age refere-se à idade e fed é o particípio passado de to feed, que significa alimentar. Acrescentando under a essas palavras, olha o sentido que elas passam a ter. Underpaid, mal pago. Underestimate, subestimar. Undercook, não cozinhou bastante. Underage, menor de idade. E underfed, mal alimentado, mal nutrido. Aula de inglês do Botelho. Oferecimento Tira Dúvidas Gabarito. Saiba onde, como, porquê e quando. Então, se você estiver assistindo essa aula numa terça-feira à tarde, pode ter certeza que eu vou estar online para ajudar você nas suas questões. Então, se você tiver alguma dúvida, é só entrar e chamar. Pessoal, a gente acabou de falar dos prefixos. São essas pequenas palavrinhas aí, esses morfemas, que vêm antes da palavra principal, antes da raiz, para alterar, expandir o significado delas. Gostaria de lembrar a vocês que eu não vou falar de todas, eu estou simplesmente selecionando os mais importantes para poder indicar a você a ferramenta de como poder entender. Eu vou deixar aqui na nossa plataforma uma lista mais completa de prefixos e sufixos. Aliás, sufixo é o nosso próximo assunto agora da aula. Falhou aqui. O primeiro sufixo que nós vamos ver é o full. Vocês com certeza conhecem a palavra full, que significa cheio. É mais ou menos a mesma coisa, vai dar a ideia de cheio de alguma coisa. Só que como o sufixo, ele utiliza apenas um L e não dois. Vamos ilustrar então o uso do full através das palavras hope, use, pain, care e beauty. Hope significa esperança. Hopeful, cheio de esperança. Use, uso. Useful, cheio de uso, útil. Pain, dor. Painful, cheio de dor, doloroso. Care, cuidado. Careful, cheio de cuidado, cuidadoso. Beauty, bonito. Beautiful, muito bonito. Porque na verdade está dizendo que é cheio de beleza. O próximo sufixo é o less, que significa sem. Veja nessas duas músicas um exemplo do uso desse sufixo. Como nós já sabemos, less significa sem. Então veja as palavras hope, esperança. Hopeless, sem esperança. Use, uso. Useless, sem uso, inútil. Pain, dor.
painless, indolor, sem dor. Care, cuidado, careless, descuidado. Wire, de Wi-Fi, por exemplo, wireless, sem fio. Nosso próximo é o Ness. Não tem nada a ver com o monstro do Lago Ness, tá? Ele representa o estado das coisas, o estado de, e aí vai trazer a ideia da palavra anterior. Sad significa triste. Acrescentamos ness, vira tristeza. Dark, escuro. Escuridão, darkness. Ill, doente. Illness, doença. Weak, fraco. Weakness, fraqueza. Happy, feliz. Happiness, felicidade. O próximo sufixo muito importante é ship. Você sabe o que quer dizer ship? Não, pessoal. Aí é substantivo navio, né? O ship, enquanto prefixo, tem outro sentido. É sentido de estado, de condição, de status e de domínio. Por exemplo, partner, parceiro, relation, relação, friend, amigo, apprentice, aprendiz e member, sócio, membro. Ao acrescentarmos ship, tornam-se partnership, relationship, friendship, apprenticeship e membership. Você sabia que a gente pode criar verbos com outras palavras? Basta acrescentarmos alguns sufixos nela. Começamos então com o acréscimo de "n" nas seguintes palavras. Dark é escuro, short, curto, bright, claro, broad é amplo e sharp significa agudo, afiado. E como eles ficam enquanto verbos? Darken, shorten, brighten, broaden e sharpen. Nosso próximo sufixo vai ser o ify. Acompanha comigo aí. E os adjetivos simple, intense e pure se transformam em verbos ao acrescentarmos ify neles. Olha só, simple, simplify, intense, intensify e pure, purify. E nós podemos criar verbos também com ISE. ISE pode ter terminação de S ou Z. O que vai diferenciar isso? Não sabe? Acompanha comigo aí. Na verdade, a única diferença é o país de origem. ISE com Z é americano e ISE com S é britânico. Essa é a única diferença. Então nós temos as palavras central, legal, special, modern, industrial. Vamos transformá-las em verbos? Centralize, legalize, specialize, modernize, industrialize. Veja bem, é possível transformarmos palavras em advérbios em inglês apenas acrescentando o ly. E aí esse ly, ele se refere, ele equivale, na verdade, ao mente em português. Por exemplo, devagar, vagarosamente. Veja os exemplos. Nós temos natural, nice, slow, fluent e beautiful. Acrescentando o ly, transformamos estas palavras em advérbios, que significa de forma, vejamos, naturally, nicely, slowly, fluently e beautifully. Muitas vezes vocês vão se deparar com palavras que têm a terminação ER ou OR. Isso expressa a pessoa que pratica a ação do verbo. É muito utilizado para profissões. Por exemplo, I'm a teacher. Teacher é a união de teach, que é o verbo ensinar, mais o sufixo ER. Este recurso serve para indicar aquele que pratica a ação do verbo. Temos também o OR. Então temos teach, como acabamos de ver, drive, read, direct, act e sing. As pessoas que praticam estas ações são, respectivamente, teacher, driver, reader, director, actor e singer. E finalmente vamos ver o ING. O ING dá várias possibilidades de função sintática às palavras. Analisa comigo. Temos speak, read, interest, buy, annoy, learn e feel. Ao acrescentarmos ING, ficam respectivamente speaking, reading, interesting, buying, annoying, learning e feeling. Pergunto para você, estas palavras são apenas verbos? Claro que não. Como dissemos anteriormente, o ING tem 4 funções sintáticas. Ele pode transformar uma palavra em verbo, no gerúndio, por exemplo, they are keeping themselves isolated. She is swimming in the lake. Pode transformar uma palavra em adjetivo. I need my reading glasses. She is in the shopping center now. That was an exciting trip to Norway.
I don't like annoying neighbors. Todas essas palavras estão no ing, estão precedendo um substantivo, então estão na função de um adjetivo. Terceira função sintática que o ing dá às palavras é a função de substantivo. My reading of this is that they will get married. Minha leitura disso é que eles irão se casar. Please do not underestimate my feelings for you. Por favor, não subestime meus sentimentos por você. E por último, o ing dá a função de sujeito da oração, quando a oração começar com um verbo. Dreaming is free. Sonhar é livre. Studying English is awesome. Estudar inglês é massa. Having online classes is fantastic too. Ter aulas online é fantástico também. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Os exercícios da plataforma já estão disponíveis, vão conter interpretação de texto e a matéria que a gente viu hoje, prefixos e sufixos. Não se esqueça que durante a sua aula, na terça-feira à tarde, nós temos o plantão online, o nosso Tira Dúvidas. Se você entrar na sala de aula, na minha sala de aula, e ver essa tela aqui, quer dizer que eu estou lá à disposição para tirar suas dúvidas. Combinado? Ficamos por aqui então, um grande abraço, se cuidem e até o nosso próximo encontro.